Quanto mais o seu nome for lembrado, quanto melhor for a experiência de comprar de você, melhor a sua reputação. Foi-se o tempo em que construir um negócio aqui no digital podia ser feito de qualquer modo. Eu quero dividir esse vídeo em algumas etapas. A primeira é, eu preciso te mostrar como que acontecia os negócios, como que se davam os negócios lá atrás. Em 2018, por exemplo, é onde eu consigo lembrar, porque foi onde eu comecei no mercado. 2019 eu tive uma pausa, porque eu entrei no exército. 2020 eu retornei. Mas em 2018 a gente conseguia fazer venda no Facebook, em grupos de Facebook, spamando como afiliado. A gente se afiliava ali na Hotmart ou nas plataformas e spamava vídeo, spamava foto e conseguia fazer vendas. Eu lembro que eu abordava várias pessoas todos os dias para vender afiliado. E funcionava, você fazia a sua primeira venda, você fazia a sua segunda, você tinha algum dinheiro ali de algum modo, tá? Essa primeira fase do mercado, ela já passou e passou há muito tempo. Se você quer construir o seu negócio aqui no digital, você precisa, primeiro, focar em melhorar a consciência do seu nome. O que é melhorar a consciência do seu nome? Pense o seguinte: as pessoas que estão aqui te ouvindo, elas não te conhecem. Elas não sabem da sua vida pregressa. Elas não sabem dos teus planos. Elas não sabem muito menos o que você está fazendo agora direito e para onde você vai. O que elas conseguem ver? Um pequeno recorte. Um pequeno recorte. Esse vídeo é um pequeno recorte de um dia inteiro. Esse vídeo, inclusive, está sendo gravado no momento em que a obra do meu prédio parou por uns minutos, e esse é o tempo que eu tenho para gravar o vídeo, porque daqui a pouco eu volto e eu não consigo mais gravar. Então, você percebe que as pessoas elas não estão 24 horas com a gente. Essa é uma grande dificuldade. Quando a gente está falando em começar a construção de um negócio, a gente precisa ter muito claro que ele, esse primeiro movimento passa pela consciência do nome. Quanto mais o seu nome for consciente na cabeça da sua audiência, mais você vai conseguir vender. Como que você se faz consciente? Vamos lembrar do tradicional, porque talvez o novo, o mercado novo, ele seja difícil de compreender. Vamos lembrar aqui do mercado tradicional. Quantas vezes depois do almoço ou antes do almoço você ficou esperando TV Globinho na infância? Quantas vezes aos domingos você ficou esperando começar o Domingão do Faustão? Quantas vezes a sua mãe, a sua avó, você sentou 8h55 da noite esperando a novela das 9? O que que eu quero dizer com isso? Perceba quanto tempo essas pessoas passaram fazendo as mesmas coisas nos mesmos horários, repetidas vezes. Foram muitos e muitos anos. Então a novela das 9, eu acho que ela existe desde 2011, o Faustão desde 1989. Então perceba, muito tempo fazendo a mesma coisa na mesma hora. Melhorar a consciência do teu nome passa por isso aqui no digital. Como que você faz isso? Produzindo conteúdo. Não tem outro modo de melhorar a consciência do teu nome que aparecer várias vezes no mesmo horário ou sempre, pelo menos com uma determinada constância, sequência para sua audiência. Então, para que você consiga melhorar a consciência do seu nome, você precisa de previsibilidade. A previsibilidade, ela gera na audiência esperança. Então, quando a audiência sabe que você, de algum modo, está sempre ali, que dá uma previsibilidade de aparecer, opa, deu o ar da graça, gera uma esperança. Eu não estou falando a previsibilidade de não quebrar o padrão em campanhas de narrativa, não é isso. Estou falando assim, cara, essa pessoa está sempre aqui falando comigo. É previsível. Segundo, uma sequência. Beleza, eu gero uma esperança no coração das pessoas, mas eu preciso de uma sequência. Eu preciso dar sequência a esse aparecimento, ou seja, a consciência do meu nome precisa ser elevada com sequência. E terceiro, constância. Não adianta você, em uma semana, postar alguns vídeos, no outro parar. Na outra semana parar. Eu sei que é clichê, você já ouviu isso muitas vezes. Mas, quando a gente está falando de aumentar a consciência do seu nome, a gente está falando de previsibilidade, que gera esperança, de sequência e de constância. Você precisa estar sempre aparecendo, se possível no mesmo horário ou com uma certa frequência estabelecida para sua audiência. Se você entende isso, você entende que as pessoas elas vão cada vez mais aumentando a consciência de quem você é. Quem é o Rafael? Quem é
o João, quem é a Maria. E esse aumento de consciência que vai fazendo com que você também vá tendo consciência sobre o que você faz. Porque quando a gente começa aqui na internet, a gente tem 2 desafios. O desafio de fazer a audiência entender o que a gente faz, e o nosso desafio de entender a audiência e continuar fazendo. Por quê? Porque você precisa interpretar do seu lado também se o que você está fazendo é bom, se você precisa repetir, se você precisa mudar a rota. Então você precisa ter essa posição de, cara, eu sei que eu tenho que estar aqui todos os dias e eu tenho que interpretar isso aqui de algum modo para que a coisa vá fazendo sentido na minha cabeça e que eu direcione as pessoas também na internet, porque a coisa fez sentido para mim, vai fazer para os outros. Perfeito? Então, como que você melhora a consciência do seu nome? Com previsibilidade que gera esperança, com sequência e constância. Agora vamos ao segundo ponto. Se você consegue construir a consciência do teu nome, é natural que sempre que você ofertar, ou quase sempre, ou nas vezes em que você ofertar o teu serviço, o teu produto, as pessoas, elas comprem de você. As pessoas acreditam que o movimento de uma venda, ele é um movimento muito grande, ele é um movimento que vai, nossa senhora, eu preciso mover mundos e fundos, eu preciso mover montanhas. Não é. Quanto mais as pessoas forem conscientes do que você faz, do que você resolve, do seu nome, mais elas vão comprar de você. É natural. Eu não estou falando que a gente não tem técnica para fazer com que as pessoas comprem, eu não estou falando que a gente não tem que ter uma previsibilidade, eu não estou falando que a gente não tem que ter estratégia e estrutura. Eu estou falando que quanto mais você focar em aumentar a consciência do seu nome, mais você vai conseguir vender. Dito isso, se você vende, você precisa ter muito claro isso, por favor. Todo negócio quebra por dois motivos, a maior parte das vezes. Ou porque vendeu de menos, ou porque vendeu demais e não conseguiu entregar. Sempre que você vende, você precisa entregar. Então, rastreie qual a sua capacidade de entrega. Eu sou um terapeuta. Quantas horas por semana eu tenho para terapia? 5 horas, 1 hora por dia. Perfeito. Se você vender 10 e você não consegue entregar, você vai sujar o seu nome. Você não vai proporcionar uma boa experiência para o teu cliente. E às vezes, quando a gente está falando de vender demais, eu não estou nem falando no quesito de não conseguir entregar, porque isso já é grave. Eu estou falando no outro sentido no outro sentido também de entreguei meia boca. Então, às vezes, você podia ter 3, 4 pacientes por dia e fazer uma boa sessão e entregar um excelente resultado, mas aí você prefere lotar a tua agenda, encher de paciente, e você não consegue atender aquelas pessoas na qualidade que elas precisam. Então perceba que a venda, ela está atrelada à tua capacidade de entrega. Isso quer dizer que, para que você não adianta você melhorar a experiência, a consciência do teu nome, se você não entrega uma boa experiência. Então você precisa rastrear as horas que você tem para entregar o que você vende. O foco não tem que estar só na venda, o foco tem que também estar na entrega. Dito isso, quando a gente está falando de construção de negócio e a gente tem uma previsibilidade, a gente está sempre com uma sequência e uma constância na produção de conteúdo, a gente está sempre aparecendo nos stories, no feed, no YouTube. É natural que as pessoas comprem, façam um movimento de compra. Claro, você precisa chamá-las, ok? Quando as pessoas compram, eu preciso entregar uma boa experiência para essas pessoas. Que é, o que é uma boa experiência depois da compra? Claro que parte de toda a parte experiencial mesmo, né, no sentido, eu vou mandar alguma coisa para ela, física, eu vou fazer uma ligação a mais, etcétera. Mas quando eu estou falando de experiência que, além disso, que isso conta, eu estou falando de resultado. Eu estou falando da tua capacidade de transformar, de levar do ponto A ao ponto B, mais rápido aquela pessoa. Se é um paciente, eu preciso torná-lo funcional o mais rápido possível. Se é um empresário, eu preciso faturar, fazer com que ele fature mais. Se é sei lá, qualquer coisa. Um prestador de serviço, eu preciso fazer com que ele feche mais contratos, mais rápido, com o meu método. Isso é gerar uma boa experiência. Claro que toda a parte de encantamento do cliente entra aqui, é óbvio, a gente não pode esquecer disso. Porém, a gente precisa ter muito claro que gerar experiência é gerar resultado. Não adianta nada você encantar o cliente por todos os lados e não gerar resultado para ele. Não ser capaz de torná-lo mais funcional, mais prático, mais rico, mais magro, mais, entende? Mais saudável, não sei qual que é a sua transformação. Mas a sua
capacidade de transformação, ela dita a experiência do cliente. Perfeito. A partir desse momento, você começou a construir o seu negócio, você fez trabalhou direitinho a consciência do teu nome e continua trabalhando, porque isso tem que ter sequência, previsibilidade e constância. Você fez as suas primeiras vendas e agora você entrega uma boa experiência para essas pessoas, ou seja, resultado. A partir desse primeiro movimento, você começou a construir a sua reputação aqui no mercado digital. Isso quer dizer o quê? Várias coisas. A primeira, você constrói a sua reputação e essa reputação naturalmente aumenta a consciência do teu nome, então é um ciclo. Você aumenta a consciência do nome, as pessoas compram, você entrega uma boa experiência do cliente, você aumenta a reputação. Isso aumenta a consciência do teu nome, você vende, entrega uma boa experiência, aumenta a sua reputação. Além de que, uma boa reputação entre os teus alunos, entre as pessoas que te acompanham, ela vai te trazer mais clientes naturalmente, sem você precisar investir, ou seja, você economiza no custo de aquisição de cliente. Por quê? Porque os clientes fazem questão de te indicar, de indicar o teu trabalho, de indicar o teu serviço, porque você cumpriu todas as etapas. A tua reputação ela vai cada vez mais se fortalecendo, se fortalecendo. Não, eu não falo aquela reputação de imagem, sabe? Que as pessoas têm a ideia, não. A minha imagem é intocável, não é isso. Eu tô falando de uma reputação de aquela pessoa é capaz de gerar resultado para mim, tá? Então, se a gente for traçar uma linha do tempo de início do mercado digital até hoje, não tem como mais você construir um negócio aqui no digital sem olhar para essas frentes. As pessoas que, por exemplo, venderam demais e não se preocuparam com a entrega, quebraram. Eu tenho vários nomes aqui na minha cabeça que foram sumindo ao longo dos anos do mercado digital. As pessoas que não trabalharam a consciência do seu nome, que elas se acharam grandes demais, soberbas demais, e elas não trabalharam com humildade a consciência do nome delas, elas vão, uma hora ou outra, se deparar com a parede, vão dar de cara na parede, e vão ficar dando burro também em ponta de faca. Por quê? Porque chega uma hora que a audiência percebe que você é soberbo, que você não se preocupa em aparecer, que você não se preocupa em ajudar, que você só quer vender, que a tua entrega é ruim. Então vai chegar uma hora que a audiência vai perceber isso. Dito isso, você precisa traçar um plano de produção de conteúdo. Você precisa traçar um plano de aparecer para melhorar a consciência do teu nome. Você precisa traçar uma boa transformação. Você precisa entregar um bom produto, um bom serviço para melhorar a experiência do teu cliente. Desse modo, você vai conseguir melhorar a tua reputação. Maravilha? Eu espero que tenha ajudado esse vídeo. É um vídeo que trouxe um paralelo aí entre o mercado anterior, o mercado de antigamente, o mercado atualmente, e os passos que você pode tomar para melhorar a consciência do teu nome, entregar uma boa experiência para o teu cliente e assim melhorar a tua reputação e continuar vendendo cada vez mais, porque isso é um ciclo. Entendi. Até o próximo vídeo.